Vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho segundo Lucas. E vamos ler juntos nessa noite, capítulo 1, do versículo 29 ao 37. Aleluia! Lucas 1, do 29 ao 37, leiamos em oração. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O nosso tema de hoje, neste Evangelho segundo Lucas, no qual nós estamos ainda assim na introdução, né? Esses dois, enquanto tivermos os 2 primeiros capítulos aqui de Lucas, estamos ainda na introdução. Uma introdução especial, particular, que não foi feita nem por Mateus, nem por Marcos, nem por João, mas foi feita aqui por Lucas, homem de Deus, inspirado para trazer para nós aqui a palavra do Senhor. O nosso tema hoje aqui no texto que nós estamos, repita depois de mim: efeitos da palavra. Aleluia. A palavra de Deus sempre produz efeitos. Aleluia. Sempre, não tem nenhuma vez que a palavra não produza efeitos na vida de todos os que escutam, os que ouvem a palavra. Ela sempre produz os seus efeitos. O próprio Deus declarou isso lá em Isaías, capítulo 55, quando ele disse: a palavra que sai da minha boca, ela nunca volta vazia. Ela produz o seu determinado fruto. E é bom nós entendermos muito bem 2 coisas importantes. Primeiro, ela produz frutos extremamente positivos e de salvação na vida daqueles que, segundo o selo do firme fundamento, Deus conhece que lhes pertencem. Naqueles que são propriedade exclusiva de Deus, os efeitos são tremendos, são poderosos, são transformadores e são santificadores. Glória a Deus. Na vida dos outros, nem tanto. Os outros são como aquele negócio
pedra que a água cai, mas nunca penetra. As pessoas que não vão morar no céu, não é que a palavra de Deus não está causando nelas nenhum efeito. Está causando sim. Está causando o efeito do endurecimento. Deus é quem, vamos usar essas duas expressões, Deus é quem amolece e é Deus também quem endurece. Deus é quem faz as duas coisas. Às vezes você pode se admirar de uma pessoa que já ouviu tanta palavra, mas não mudou nada. É porque o efeito que a palavra está produzindo nela é de endurecimento. Não é ela quem está resistindo a Deus, é Deus quem a está resistindo, porque está escrito nessa palavra: Deus resiste os soberbos, Ele dá graça aos humildes. E também está escrito em Romanos capítulo 9 que Deus endurece a quem Ele quer, e Deus usa de misericórdia com quem Ele quer. Aqueles com os quais Deus usa de misericórdia, os efeitos serão positivos para a salvação. Os demais, os efeitos da palavra serão de endurecimento para condenação, para comprovar a sua justa e merecida condenação. É por isso que a palavra de Deus é chamada de espada de quantos gumes? 2 gumes. Deus usa a sua palavra tanto para produzir o efeito de amolecimento para edificar a nossa vida, como também Deus usa o gume do endurecimento para que aqueles que não vão morar no céu permaneçam endurecidos na sua situação de pecado que os está levando para a sua justa e merecida condenação. A obra de Deus não é só salvação. Salvação é obra de Deus, mas condenação também é obra de Deus. E em ambas, Ele é totalmente justo. Deus é justo salvando e Deus é justo condenando. Diga bem forte: Deus é justo. Glória a Deus. E na sua justiça, Ele faz com que a palavra produza esses 2 tipos de efeitos. Ou o efeito de amolecimento, que é o que nós vamos ver hoje, ou o efeito de endurecimento. Tudo é para a glória de Deus. Aleluia. Diga ao Pai: seja feita a tua vontade. As coisas não acontecem de acordo com a vontade humana, as vontades humanas. Tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Jesus disse assim: vosso Pai Celestial conhece todas as aves que sobrevoam os céus, e nenhuma delas cai por terra sem a permissão do vosso Pai Celestial. Deus está no domínio de tudo, fazendo um link com o que nós pregamos hoje de manhã aqui no Salmo 119. Deus está no controle soberano e absoluto de tudo e de todos neste universo. Aleluia. Hoje nós vamos ver nessa palavra efeitos positivos que a palavra causa naqueles que vão morar no céu, naqueles que hão de habitar no céu. Quais os efeitos que a palavra de Deus produz? Alguns, não vou falar de todos porque são inumeráveis. Alguns efeitos que a palavra de Deus produz naqueles que são do Senhor. Amém? Muito bem, nós estamos dentro desse texto maior aí que vocês estão vendo, no capítulo 1, que vai do versículo 26 até o 56, cujo título é, diga, Concepção de Jesus.
Ou seja, o evento mais importante desse texto é Maria concebendo a Jesus Cristo, Filho de Deus, por obra do Espírito Santo. Essa é uma obra única em toda a história da eternidade, não só a história terrena, mas a história da eternidade. Esse é um evento único, uma mulher, ser humano, concebendo o Filho de Deus por obra do Espírito Santo. Essa é uma obra única, que foi necessária e planejada por Deus na obra da nossa salvação. Esse texto, que aí é bem grande, do 26 ao 56, ele está dividido assim, em duas partes. Lucas 1, do 26 ao 38, diga anunciação. É nesse texto que nós estamos, o texto da anunciação. Anunciação aí significa o anúncio que o arcanjo Gabriel deu para Maria. E depois do anúncio, então, vem a segunda parte desse texto, do capítulo 1, versículo 39 ao 56, cujo título é, diga, visitação. Maria foi visitar a sua prima Isabel, que já estava no 6º mês de gravidez de João Batista. Amém? Então essa é a visitação. Nós estamos nesse texto aí da anunciação. Esse texto da anunciação, ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução, nós já passamos por ela, versículos 26, 27 e 28, diga chegada. A chegada do anjo Gabriel, né? Como Gabriel abordou Maria, como ela foi surpreendida, né? Pela chegada desse anjo, tá? Dessa manifestação angelical, né? De forma visível. Sabia que tem muitos anjos aqui agora? Mas eles são espíritos. E como seres espirituais, eles são invisíveis. Estão aqui. E sabe por que eu sei que eles estão aqui? Porque eles são, como diz em Hebreus 1:14, espíritos ministradores enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. Ele está aqui, eles estão aqui, servindo-nos de maneira muito especial. E também porque está escrito na palavra que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Não é de todo mundo, não, é dos que temem o Senhor. Tem pessoas tementes a Deus aqui nessa noite? Então tem anjos do Senhor aqui. Só que eles estão aqui de forma invisível. Quando acontece uma manifestação visível, é porque tem um propósito especial de Deus nessa manifestação. E foi o que aconteceu com Maria. Ela viu o anjo Gabriel visivelmente, como vocês estão me vendo, como eu estou vendo vocês. Ela viu, ela conheceu seu rosto, sua aparência e ouviu o som da sua voz. Então, que tremenda experiência, não é? Muito bem. Já passamos aí por essa chegada. O desenvolvimento desse texto, que é o que nós estamos começando hoje, e por isso que nós lemos aí do 29 ao 37, diga anúncio. O anúncio da palavra de Deus, da mensagem de Deus, pelo anjo Gabriel. A palavra anjo também significa mensageiro. A mensagem, o anúncio da mensagem de Deus, que o anjo Gabriel, como mensageiro de Deus, entregou para especificamente aquela mulher, Maria. Quando nós terminarmos tudo que o Senhor tem para falar conosco nesse texto, aí nós vamos para a conclusão do texto, que é
o versículo 38, diga partida. A partida do anjo. Depois que o anjo realizou a sua missão, ele voltou para o céu, tá? Voltou para o céu. Muito bem. Estamos então nesse desenvolvimento aí, cujo título é Anúncio, que nós lemos hoje, do 29 ao 37. E esse texto do 29 ao 37, do 29 ao 37, tem vários elementos aí que nós vamos trabalhar. Um deles é o que nos leva ao nosso tema, os efeitos da palavra. Os efeitos do anúncio da palavra de Deus na vida dos santos, na vida dos eleitos de Deus, na vida daqueles que vão morar no céu. Os efeitos positivos, tá? Nós entendemos esses efeitos a partir desse versículo 29 aí. Ela e a Maria, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Leiam vocês. Aleluia. Glória a Deus. Tem dois verbos aqui importantes, que através deles nós podemos entender os efeitos da palavra de Deus na vida de quem vai morar no céu. É o verbo perturbar e depois o verbo pensar. Cada um desses verbos traz para nós um tipo de efeito. O primeiro tipo de efeito é perturbar. O segundo tipo de efeito é pensar. Então, muito bem. Por isso eu preparei alguns slides para vocês. Primeiro efeito da palavra. Primeira palavra ali em cima, diga perturbar, mexer, sacudir, agitar. Somando tudo isso, o resultado lá embaixo é um verbo muito famoso hoje em dia, diga impactar. A palavra de Deus mexe com quem vai morar, em quem vai morar no céu. Tá? Em quem vai morar no céu. Em quem não vai morar no céu, a palavra de Deus não mexe. Eles ficam sentados na cadeira, ouve a palavra, mas parece que não é com eles. Parece que não é para eles. Porque a palavra não mexe com eles. E assim como a palavra não mexe com eles, tem outras coisas aí no mundo que mexem com eles. Tem ídolos que mexem com eles. Tem outros tesouros pessoais dele que mexem com eles. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. A pergunta é: o que faz o seu coração bater? O que faz o seu coração estremecer? O que mexe com o seu coração? Se for Deus, então é a palavra de Deus que produz esse efeito em você. Se for o mundo, ou as coisas do mundo, ou qualquer coisa do mundo, porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Se é o mundo e coisas do mundo que faz o seu coração bater, que faz o seu coração acelerar,
Oh, meu querido, minha querida, é porque você é do mundo, você não é de Deus. O fato é que quem é de Deus, as coisas do mundo não mexem mais nele, mas a palavra mexe. É por isso que a primeira palavrinha que está ali, e é a que está no texto, é o verbo perturbar. Diga, perturbar. Se tirar as 3 primeiras letras, sobra o quê? O que é turbar? Turbar é mexer na água, é mexer na estabilidade. Quando que no avião tem uma turbulência, ele começa a balançar lá em cima. A palavra de Deus, ela não chega na nossa vida como se fosse uma ciência natural. O que é isso? Isso aqui é biologia. Então tá beleza. Não, o que é isso aqui? Isso aqui é direito, advocacia. Não, o que é isso aqui? Isso aqui é geografia. Não, tudo bem, isso aí não mexe na vida das pessoas. Elas aprendem algumas coisinhas da terra e pronto. Não traz turbulência, não traz perturbação, não mexe no interior, não remexe na vida, na alma da pessoa. A alma dela fica tranquila. A palavra de Deus não é assim, não. Quando ela chega na nossa vida, ela chega fazendo uma revolução. Ela chega estremecendo. Ela chega turbando, mexendo nessa água que estava muito quieta e conformada na sua situação. Ela traz uma perturbação. Daqui a pouco vamos ver outras palavras aqui que não são só essas, não. Aí do primeiro efeito, esse é só o primeiro efeito da palavra. Já falei do mexer bastante, né? Embaixo do mexer aí tem o que? Diga. Sacudir. A palavra de Deus sacode a sua vida. Sacode o seu interior, sacode a sua alma, que está aí quieta, conformada no mundo, no pecado. Parece que tudo é normal nesse mundo, e a palavra de Deus chega para você e diz: não tem nada normal. Abre os olhos. Ela te sacode. Por isso que ela é o poder de Deus. Quarto verbo, diga agitar. Ela agita o seu interior. Quando a palavra chega, ela agita. O primeiro impacto que ela dá, por isso depois o último verbo ali é impactar. Nesse primeiro impacto, quem é de Deus, diante da palavra, tem algo que se agita dentro dele. Aí alguém que é de Deus ouviu a palavra, se sentiu agitado lá dentro de si, pergunta para a pessoa do lado, se você também sentiu essa agitação? Não senti nada. Sabe por que essa pessoa não sentiu nada? Porque ela não é de Deus. Ela não vai para o céu. Ela não é eleita. A palavra mexe com os eleitos. A palavra traz uma turbulência necessária para que você entenda: eu tenho que mudar, eu não posso permanecer do jeito que eu sou, eu tenho que mudar. A palavra traz esse impacto. Por isso ela perturba, mexe, sacode, agita. Vamos colocar outras palavras aqui ainda no primeiro, tá? Primeiro efeito da palavra. Diga ali comigo, diga depois de mim: tirar da zona de conforto. Por que ninguém gosta de sair da zona de conforto? Porque é confortável, era. Que pergunta. Os seres humanos criam na sua vida uma espécie de redoma,
para se proteger dos outros, para se proteger de situações, pior, e até para se proteger de Deus. Os seres humanos, na verdade, não querem, eu vou usar essa palavra, eles não querem Deus se intrometendo na vida deles. Os seres humanos querem que Deus os beneficie em tudo, que Deus os abençoe em tudo, que Deus lhes dê tudo o que eles querem, ou que eles acham que precisam, mas se intrometer na vida deles, eles não querem que Deus se intrometa na vida deles. Eles não querem que Deus se intrometa no jeito que eles pensam, no jeito que eles falam, no jeito que eles vivem, no jeito que eles se comportam. Não, aqui Deus não se intromete, não. Aqui a vida é minha, eu mando na minha vida. Todo mundo cria uma zona de conforto onde ele se sente o dominador da sua própria vida, o dono da sua própria vida. Irmãos, se essa pessoa é uma pessoa para ir para o céu, a palavra de Deus entra aí, quebrando essa zona de conforto, tirando essa pessoa desse conforto, abalando o interior dela e dizendo para ela: não é do jeito que você quer não, é do jeito que eu quero, eu sou o Senhor e não você. A palavra de Deus, ela vem tirar da zona de conforto. Diga, incomodar. A palavra de Deus não deixa ninguém acomodado. A palavra de Deus incomoda. Não importa em qual estágio da vida espiritual você chegou, Deus não aceita que você se acomode nesse estado. Você tem que avançar, você tem que progredir, você tem que crescer, você tem que evoluir, você tem que ir para frente. Há coisas adiante. Os eleitos de Deus não são pessoas acomodadas, pelo contrário, são pessoas incomodadas. Eu não estou acomodado na situação que eu cheguei. Eu não estou satisfeito ainda na situação que eu cheguei. Eu preciso andar mais. Eu preciso ir mais para frente. A palavra de Deus faz isso. Em quem vai para o céu. Em quem não vai para o céu, ela não faz não. Deixa ele ficar acomodado na sua situação. Porque ele vai se incomodar depois no lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Ai, porque eu não ouvi aquelas pregações, porque eu achei que o pastor Edivaldo era duro demais, por que eu não ouvi tudo, por que eu não prestei atenção, por que eu fiquei caçando um evangelho mais fácil por aí. Vai ser tarde demais. Mas para quem é de Deus, a palavra de Deus entra incomodando e dizendo: eu preciso ir adiante. O apóstolo Paulo sentia isso e escreveu isso aos Filipenses. Amados, sabe o que eu faço na minha vida? Eu faço uma coisa na minha vida, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para conquistar aquilo pelo que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Prosseguir para o alvo. A palavra de Deus faz isso com quem vai para o céu. Não deixa ficar acomodado. Ela incomoda. Ela incomoda porque você tem que tomar uma atitude. Quando você está acomodado, você fica parado. Quando tem algo que te incomoda, você sabe que tem que tomar uma atitude. Porque você não gosta de ficar incomodado. Não é verdade? Agora, eu coloquei entre aspas, diga, desestabilizar. Tem muita gente estabilizada na sua própria redoma,
no seu próprio quadrado, aquilo que eu falei da zona de conforto. Essa zona de conforto é uma estabilidade própria que cada um procura para se defender de tudo e de todos, ficar ali. A palavra de Deus chega desestabilizando. Eu coloquei um exemplo do nosso pai na fé. O nosso pai na fé, Abraão, onde em Gênesis capítulo 12, ele estava lá em Ur dos Caldeus, onde hoje é o Golfo Pérsico, ao sul da Babilônia, no sul do Iraque, onde hoje é o Iraque. Estava ali numa cidadinha chamada Ur, estava bem ali, casado com a sua esposa Sarai. O nome dele era Abrão, não era Abraão ainda, era Abrão. A esposa era Sarai. Estava ali na casa do seu pai, na fazenda do seu pai. Ali ele tinha de tudo, estava tranquilo. A mulher dele não podia ter filhos, mas era um casal feliz ali, estava tudo bem. Estava normal, ali era a sua zona de conforto, ali ninguém poderia incomodá-lo, ele estava bem cômodo, estava bem, digamos, estabilizado ali. Aí a palavra de Deus chegou em Abraão dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Sabe o que a palavra de Deus estava dizendo? Sai desse lugar onde você está se sentindo confortável. Sai desse lugar onde você está acomodado. Sai desse lugar onde você se sente estabilizado, com a sua vida tranquila. Sai daí, porque eu tenho outros planos para você. A palavra de Deus chega incomodando, irmãos. A palavra de Deus chega incomodando. Chega incomodando, chega mexendo, chega perturbando. Maria, diz aqui o texto, né? Eu até sublinhei quando vocês viram o texto, eu sublinhei o muito. Olha, diga, perturbou-se muito. Maria estava numa situação tranquila. Era uma jovem prometida em casamento a um outro jovem chamado José. Era uma mulher íntegra, estava pronta para se casar, fazendo aí o seu enxoval, se preparando para o casamento, normal, como todas as moças em Israel, tranquila, né, porque já tem o seu noivo preparado, prometido para ela, eles já se conhecem, estão noivos, é uma situação normal. Aí vem o anjo Gabriel, mensageiro de Deus, trazendo a mensagem de Deus para ela. Quando ela ouve a mensagem, diga de novo, perturbou-se muito. Ou isso aqui vai me tirar da minha zona de conforto completamente. A palavra de Deus nunca está dentro dos cálculos humanos, da lógica humana. A palavra de Deus ultrapassa os cálculos humanos, ultrapassa a lógica humana. A palavra de Deus quer nos levar mais além, irmãos. Moisés, com 40 anos, foi obrigado a fugir do Egito, mas encontrou uma nova família, uma nova realidade, tá? Encontrou uma família, encontrou uma esposa, e ficou ali no deserto, andando com aqueles nômades, habitando em tendas, vivendo uma vida pacata, tranquila, cuidando das ovelhas do seu sogro. Para ele estava ótimo. Ele ficou assim, sabe por quanto tempo? Por 40 anos. Depois que saiu do Egito com 40 anos, ficou mais 40 anos constituindo uma família em paz, um casamento, tinha um trabalho, tinha o apoio dos seus sogros, e estava ali numa boa, tranquilamente. Só que um dia,
alguma coisa mexeu dentro dele. E ele falou assim: olha, hoje eu vou levar essas ovelhas para mais longe do lugar aonde eu já as levei até hoje. Durante 40 anos ele levava o rebanho ao mesmo lugar. Até que um dia, algo diferente aconteceu dentro dele, e ele levou o rebanho, está escrito em Êxodo capítulo 3, para mais além. Quando ele levou o rebanho para mais além, ele viu a planta queimando, ele viu a sarça ardendo. E ele falou: mas por que aquilo? Ele se perturbou com aquilo. Porque essa sarça está queimando, o fogo não apaga e não consome a sarça. Eu quero saber por quê. Eu quero saber por quê. Quem vai para o céu sempre quer saber por quê. Quem não vai, não tem interesse, não quer saber por quê, não tem interesse. Quem vai para o céu tem interesse, quer saber os porquês que a palavra tem para nos responder. Quando Deus viu Moisés se aproximando da sarça, para saber por que ela está ardendo e não se consumindo, do meio da sarça, Deus falou com Moisés, aos 80 anos de idade. Poxa, 80 anos de idade, já é a pior idade, que puxou de melhor idade, né? Aos 80 anos, Deus vem tirar um cara de 80 anos da sua zona de conforto, e dar para ele um ministério de mais 40 anos, até 120 anos, conduzindo o povo de Deus do Egito à terra prometida. É isso que a palavra de Deus faz. Ela não deixa você na zona de conforto. Ela vem te incomodar. Por que muita gente não gosta aqui das palavras que nós pregamos? Porque ela incomoda. E eu dou glória a Deus porque ela incomoda. Tem igrejas por aí lotadas de gente, porque as palavras anunciadas lá não incomodam, deixam elas acomodadas no seu pecado e na carne. Igrejas que têm palavras que não incomodam, mas que acomodam, elas vão lotar nesses últimos tempos. Porque esses acomodados que vão para o inferno não suportam uma palavra que os incomoda, que tire eles da sua zona de conforto que eles criaram para permanecer na carne e no pecado, pensando que depois de tudo isso ainda vai para o céu. A palavra entra rasgando, irmãos. A palavra entra cortando. A palavra é espada. Ela não é uma peninha de galinha que faz cosquinha em você, não. Ela é uma espada. Ela entra rasgando, ela entra penetrando, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, discernindo pensamentos, propósitos, intenções do coração. A palavra de Deus vem mudar você. A palavra de Deus vem matar você, para que você não viva mais, para que Cristo viva em você. E você chegue a poder dizer, como Paulo disse, Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A palavra incomoda quem vai para o céu. Diga: perturbar, mexer, sacudir, agitar, impactar, tirar da zona de conforto, incomodar, desestabilizar. Sai da tua terra, sai da tua comodidade, sai do teu sossego próprio, sai do teu comodismo, porque tem que ter mudança na sua vida. Se não tiver,
Simplesmente é porque você não é de Deus. Maria era uma mulher de Deus, por isso ela ficou perturbada, perturbou-se muito. Mas depois da perturbação, veio o segundo efeito da palavra. Diga: pensar, meditar, contemplar, refletir. E somando tudo isso, diga: entender. Esse é o segundo efeito da palavra. Ela entra perturbando, ela entra agitando, ela entra tirando você do marasmo. E quando você, então, recebe toda essa primeira experiência, esse primeiro efeito, aí a palavra de Deus vai se encarnando na sua mente, você vai pensar sobre isso, vai te levar a meditar sobre isso, vai te levar a contemplar, refletir, para entender. E então, mudando o slide, tem gente copiando aí, muito bem. Eu louvo a Deus por quem copia, isso é grande, é maravilhoso, isso é um sinal tremendo. Gente que traz caderno aí, fica copiando, isso é maravilhoso, é um sinal de gente interessada. Quem não está interessado vai copiar. Eu copiar o quê? Não estou nem interessado nem em ouvir, vou querer copiar. E tem gente aqui que é tão interessada que depois daqui ouve em casa a semana toda, várias vezes. Tem gente aqui que faz isso. Gente interessada. E são essas pessoas que vão morar no céu. Moisés estava interessado em saber, porque a sarça arde. Diga: acessar o significado. Outra, diga: vislumbrar o propósito. E por último, diga: sujeitar-se ao plano. Quem não vai para o céu não se sujeita nunca à palavra. Quem não vai para o céu não se sujeita nunca a Deus. Por quê? Porque não pensa, não medita, não contempla, não reflete, não entende, e aí não acessa o significado. Não tem acesso ao significado da palavra. O que essa palavra significa? Não vislumbra o propósito, não enxerga mais além das suas limitações, não vislumbra o propósito maior de Deus na sua vida. E aí não se sujeita. É sujeito só ao seu próprio ego, aos seus próprios pensamentos e sentimentos. O segundo efeito da palavra é exatamente, depois de nos perturbar, depois de nos incomodar, nos levar a, repita mais uma vez, pensar, meditar, contemplar, refletir, entender, acessar o significado, vislumbrar o propósito, sujeitar-se ao plano. Foi quando Maria entendeu a palavra de Deus, que depois ela deu a resposta que nós vamos pregar aqui ainda mais para frente. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Sujeitou-se ao plano. Primeira coisa, perturbou-se muito. Primeiro efeito da palavra. Mas depois, segundo efeito, pensou, meditou, refletiu, entendeu e se sujeitou. É esse o processo de Deus naqueles que o amam, naqueles que vão morar no céu. Aleluia, amados. Falei isso ontem e vou repetir hoje. Olha, para Deus não importa denominação, 4 paredes, instituição religiosa, instituição humana. O que importa para Deus foi que Ele nos deu o seu Filho.
E o Filho que Ele nos deu é o seu Verbo eterno, é a sua verdade, é a sua palavra. E esse Filho pregou para nós: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele instituiu a ceia para dizer para nós: comam a minha carne todos os dias, bebam o meu sangue todos os dias, se alimentem da minha palavra todos os dias. Como diz no Salmo 37, alimenta-te da verdade. Habita na terra. Enquanto habita na terra, o que você tem que fazer é alimenta-te da verdade, alimenta-te da palavra. O primeiro efeito dela é te perturbar, é mexer com você, mostrar para você que estava tudo errado na sua vida, que mesmo as coisas que você achavam corretas e certas estavam erradas. Te desestabilizar, tirar o tapete debaixo dos seus pés. Não é do jeito que você pensa, é do jeito que eu penso. Isaías 55:8, os pensamentos de vocês não são os meus, diz o Senhor. Os meus são mais altos, assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É por isso que os pensamentos de Deus, registrados na sua palavra, faz uma revolução na vida de quem vai morar no céu, e os leva a pensar, a refletir, e a entender o propósito, e se sujeitar ao plano de Deus. Quando alguém se sujeita ao plano de Deus, sabe o que significa? Que negou o seu próprio. Enquanto você não negar o seu próprio plano, você não está no plano de Deus. Enquanto você se apegar ao seu próprio plano, você não está no plano de Deus. Hoje não tem plano de saúde que presta, né? Mas tem que falar: me coloca no seu plano. Mas o plano de Deus é tremendo. O plano de Deus é perfeito. Se você ficar no seu plano, você está fora do de Deus. Você só entra no plano de Deus quando nega o seu. Se alguém quer me seguir, negue a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Sujeite-se ao plano. Aleluia. Não é maravilhoso entender isso? Não é maravilhoso entender isso? Quando eu estou orando ali no meu quarto e Deus me fala essas coisas, eu vou lá no chão, irmãos. Eu vou lá no chão, meu Deus do céu. Meu Deus, hein? Como é que eu vou falar isso lá? Eles vão entender isso? Como é que eu vou falar isso para eles? Eles não vão nem querer saber de me ouvir nunca mais. Aí Jesus fala assim para mim: quem for meu vai entender. E quem não for meu, você não tem que se preocupar. Eu louvo ao Senhor por aqueles que lhe pertencem. Aqueles que pertencem a Deus, eu não preciso fazer nada aqui para agradá-los, para que por essas coisas agradáveis que eles esperem, eles fiquem na igreja porque teve algo que os agradou. Eu não preciso fazer nada disso, porque se você é de Jesus, é dele que você se agrada, é da sua palavra que você se agrada, porque é ela que mexe com você,
ela que remexe o seu interior, ela que te incomoda e te leva, te conduz para as verdadeiras mudanças que Deus quer operar na sua vida, te transformando na imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.